Salve, salve, meus amigos aqui do Café Cultural. Tem que passar um caminhão na rua bem na hora que a gente começa a gravação. Faz parte do jogo. Sejam bem-vindos a mais uma edição aqui do Café Cultural da Rádio Mega Brasil. Tudo bem com vocês? Tenho plena certeza que sim. Estamos aqui para falar um pouquinho sobre arte, literatura, sobre cultura, coisas que eu digo sempre só, que fazem bem para a gente, né? Porque falar de política, de economia, de guerra, isso não leva a nada. Faz bem falar sobre coisas que nos fazem felizes. Isso que importa. E eu quero começar esse programa, antes te dando as boas-vindas, eu quero saber quem é Sol Oliveira por Sol Oliveira. Tudo bom, Sérgio? Bom dia. Então, eu sou autora de 3 livros infantis, eu gosto de começar assim, que é por isso que eu estou aqui hoje. Não, você está aqui por causa de 2 figurinhas muito doidinhas, que eu já conheço um pouquinho deles pelos livros. Então, eu comecei a escrever muito nova, com 10 anos de idade. Que legal. Comecei escrevendo poemas, contos, mas eu só publiquei, né? Só comecei a publicar meus livros depois que meu filho nasceu. Ele me pedia para contar histórias. E ele é apaixonado pelo mundo dos dinossauros, né? Então, ele me pediu historinhas de dinossauros. Aí, a primeira que eu escrevi, que foi Aventura na Terra dos Dinossauros, ele amava tanto essa história que ele me pedia todas as noites. Ele ficou durante 1 ano me pedindo todas as noites essa história. Que barato. E aí, eu falei assim, nossa, essa história tá muito legal, eu acho que merece publicar. E aí, publiquei, assim, mas sem muita esperança de venda e tudo, publiquei para ele, né? Fiz umas cópias ali e tal para os amigos, só que fez muito sucesso. As crianças, os amiguinhos dele amaram o livro. E aí eu falei assim, quer saber? Vou começar a comercializar. E aí fez muito sucesso. Primeiro, quando foi no outro ano, ele me pediu uma outra história. Aí lancei o segundo livro, que foi o Aventura na Ilha dos Dinossauros, que também fez muito sucesso. E aí, ano passado, lancei o terceiro, que foi o Aventura no Mar, que é o que eu estou agora trabalhando, né? Estou trabalhando nesse terceiro livro. E ele já me pediu o quarto. Jura? Vai ser Aventura no Gelo. Então, eu sou essa mãezona aí que gosta de realizar aí as aventuras que o filho quer. Ele queria se colocar na aventura, então o livro tem ele e o irmão, né, que é meu enteado. Sou publicitária, tenho 40 anos, sou carioca, mas estou morando em São Paulo há 5 anos. Salvou-se uma alma. A gente brinca. São Paulo e Rio tem essa rixa, eu adoro brincar com isso. Eu também adoro, é biscoito, é bolacha. Fantástico. E é isso, eu amo literatura infantil. Pela vontade do meu filho e pelo desejo dele de estar numa aventura aí, numa história, eu acabei me tornando a autora que eu sempre quis ser. Super legal. Sol, eu quero pegar contigo uma coisa antes. A importância de contar histórias para os filhos. A gente sabe que hoje em dia, essa correria, os pais saem de casa, o filho às vezes está dormindo ainda, chega em casa, o filho já está dormindo. Tem que trabalhar mesmo, todo mundo tem conta para pagar, ninguém está falando que isso é errado, apesar de ser errado, mas acho que faz parte do jogo. Mas a importância da gente estimular a imaginação das crianças. Eu acho que o que você fez, contar histórias, não é falar, não, eu preciso contar história para que ele goste de ler. Não, é estimular a imaginação para que as crianças tenham criatividade. Eu acho que isso que é importante. Então, muitos pais botam esse compromisso nas costas da escola, né? O compromisso com a leitura, enfim. E eu costumo dizer que o filho, ele segue exemplo. Claro. Então, assim, se meu filho me vê lendo sempre, ele vai ficar curioso com aquilo, né? Vai querer saber por que a mamãe está sempre com um livro na mão, se um livro na bolsa, um livro no carro. Isso já é muito importante, é dar o exemplo. Agora, contar história para eles, acontece exatamente isso que aconteceu com meu filho, ele tinha 2 anos de idade, que foi eu inventar uma história totalmente nova. Ele ficou tão empolgado com a possibilidade dele poder estar dentro da história, né? E aquilo foi despertando a criatividade dele. Ele falou, mamãe, eu posso colocar nessa história o dinossauro tal? Eu falei, claro que pode. E acrescentava. Aí no dia seguinte... Isso é legal, ele participar também da história, né? Então, assim, eles são extremamente criativos, porque a mente da criança é uma esponjinha. Sim. Então, se você der um pontapé inicial, eles vão longe, eles viajam, é maravilhoso. Toda criança tem essa capacidade de criar. Então, basta dar um pouquinho de estímulo. Então,
até mesmo com um livro que já existe, você pega lá, sei lá, uns 3 Porquinhos da Vida. Se você modificar isso, se você... E o que você acha que deveria acontecer, sabe? A criança vai falar, ela vai ficar encantada com essa possibilidade, sabe? De E se a poder... criança torcer pro lobo mal, deixa torcer pro lobo mal. Isso. Gente, não interessa. Eles são incríveis. Então, assim, meu filho, junto comigo, foi construindo essas histórias. Todas as histórias, ele tem contribuição dele. Inclusive, nesse último, ele trocou o final. Jura? Trocou, porque ele ficou com medo, porque no final tinha um megalodon e tal. E ele falou assim, não, mas esse megalodon, ele vai pegar o barco onde as crianças estão. Vamos trocar. E aí eu troquei e botei um final onde o megalodon está bem distante lá e tal. Então, assim, eles são extremamente criativos. Se a gente... assim, tiver essa chance, né, de criar uma historinha junto com eles, vocês vão ver que, nossa, é um momento incrível de pais e filhos também, né? Também tem isso, né? É um momento gostoso. Exato, esse contato, né? É isso. Então, assim, aqui todas as noites a gente lê um livro. E um livro infantil, gente, leva 10, 15 minutos para você ler. Então, assim, não muito. Não muito, exato. Então, a gente sempre deixa ele escolher o livro que ele quer e a gente lê. Se tiver com mais tempo, lê 2, 3. Se não tiver, se for uma noite mais corrida, lê um livro. Ontem a gente leu um, por exemplo. E, assim, é muito importante isso. Sempre escolher uma historinha diferente. Não lê no celular, tenta ler no livro físico. Sim, ótimo. E ele adora, sabe? Eu tenho certeza que ele vai dormir com a cabecinha ali, ó, fervendo, a mil, com várias ideias. É muito bom. Eu acho que a produção literária brasileira, internacional, mas a brasileira, de livros infantis e infanto-juvenis é muito grande. É muito grande. Tem muita coisa. Ah, mas eu não sei o que comprar. Gente, leva o teu filho numa livraria. Tudo bem que hoje em dia está até difícil encontrar livraria física, mas leva. Deixa ele pegar o livro, deixa ele folhear, deixa ele mexer, sabe? O contato com o livro é muito importante. É isso mesmo. Eu gosto muito também de levar ele. E tem gente que fala assim, mas o meu filho não se interessa por livro. Eu tenho certeza que ele tem... Toda criança de 2 a, sei lá, 8 anos, ela vai ter um hiperfoco em alguma coisa, sabe? Ela vai gostar muito de futebol, ou vai gostar muito de balé, ou vai gostar muito de dinossauro, que é o caso do meu filho. Então, assim, vai ter livro sobre tudo. Hoje em dia tem livro infantil sobre tudo. Então, levando ela vai olhar lá e, de repente, vai descobrir que tem um livro daquele tema que ela adora. Entendeu? Esse é o truque, sabe? Não é assim, meu filho não se interessa por ler, não se interessa por história. Mas se você achar os livros daquilo que a criança ama, ela vai se interessar. Então, assim, é muito importante levar. Eu sei que hoje em dia, né, tem poucas livrarias, mas tem, todo shopping tem lá uma sem conta, livraria. Pois é, e assim, eu vejo, né? Eu vou muito em livraria e eu vejo, as crianças ficam encantadas com aquelas cores, sabe? Com as histórias. É só estimular. Porque... E tem uma coisa, eu acho que tem uma coisa também que assim, e nessa idade, começando na escola, a criança tem muito a questão da assim, livro é chato porque é livro de estudo. É livro de história, é livro de matemática, é livro de geografia. Então, tendo o livro infantil, o livro da literatura, boa literatura, e quando eu digo boa literatura, eu não estou criticando os clássicos, que eu já falei muito aqui no programa. Gente, colocar uma criança de, sei lá, 10 anos de idade para ler Memórias Póstumas de Brás Cubas, nada contra, mas ele não vai entender nada do livro. Sabe? Exatamente. Então, eu acho que tem que mudar um pouco. Literatura infantil existe para criança, literatura infanto-juvenil. Mas eu vou dar para uma criança uma literatura. Ela vai depois ler a Moreninha, vai ler o Cortiço depois, sabe? Ela vai, mas tem que se interessar pelo livro. Tá com esses livros, esses clássicos na mão de uma criança, ela não quer mais ler nada na vida. Então, na minha escola, eu li tudo isso aí, mandavam ler tudo isso, né? Eu também. Pois é, aí eu vi uma entrevista esses dias com a Fátima Bernardes, ela falando sobre isso. Porque, inclusive, eu levei isso para uma discussão na escola do meu filho. Porque, tudo bem, os clássicos são importantes, mas por que não uma mistura, sabe? Vamos trabalhar um livro, gente, que seja, sei lá, o que adolescente gosta, por exemplo, Harry Potter, que seja. Vamos trabalhar Harry Potter. Que eles amam. E vamos trabalhar os clássicos também. Agora, se só tiver esses livros... Primeiro, que eles não entendem a linguagem. Muitas das vezes não entendem a linguagem. E aí tem a preguiça de procurar e tal. Eu sei porque eu era assim. Às vezes eu tinha palavras que eu não entendia. Aí você tinha que ir lá no dicionário. Esses livros, excelentes livros, foram escritos em 1800 e bolinha. Exato. Mas a gente pode ler eles um pouco depois. Vamos primeiro gostar disso, né?
Vamos fazer aquele jovem, aquela criança se apaixonar pela literatura. Depois, ela vai ler os clássicos, entendeu? Então, eu também acho isso muito ruim. Eu já questionei isso na escola do meu filho. Meu filho está com 6 anos, primeiro ano, acabou de entrar no primeiro ano. E aí eu fui ver os livros que estão trabalhando na escola. Um é de poesia, bem pequenininho, muito bacana, mas com palavras também que eu achei super difíceis para a idade dele. Tá. E o outro é um livro de contos chamado Contos da Rua Brocá, que tem mais de 200 páginas para uma criança de 6 anos. Ele não vai nem conseguir, sabe nem querer carregar. No que ele vê o tamanho do livro, ele fala, para, não quero. Exato, aí eu questionei isso, sabe? Isso também é uma coisa importante. Os pais têm que perguntar na escola, sabe? Tem que se importar. Falar, mas por quê? Eu já doei livros para a biblioteca da escola. Eu falo, eu tenho esses livros aqui sobre racismo. Eu tenho doei os meus, é claro, e doei outros de autoras brasileiras conhecidas, minhas amigas. Eu falei, livros sobre racismo, livros sobre inclusão. Então, assim, doei vários livros. São temas importantes para essa idade. Não vou falar de racismo para uma criança de 6 anos. É justamente nessa idade que você tem que falar para que ele não se torne um racista. É isso. Então, assim, os pais têm essa obrigação, não é deixar tudo nas costas da escola. Vai lá, participe, fala, eu queria saber quais os livros que vão ser adotados, que vocês... Deem ideias, sabe? As escolas, pelo menos a escola... Participar do dia a dia da escola. A ouvir. É isso. Sabe? Não, e tem uma coisa que eu vi isso com os meus filhos, principalmente com o meu, que hoje já está com 25 anos, mas assim, na internet você encontra resumo de tudo. Daí tinha aqueles livros chatérrimos. O que ele fazia? Ia na internet, resumo do livro tal. Tinha lá, o livro tem, sei lá, 200 páginas, tinha um resumo de 25 linhas. Ele lia aquele resumo, para ele estava lido o livro. Exatamente, e não tá, sabe? Fazer isso. Não, hoje em dia é perigoso até a escola não ter uma boa escolha de livros. Porque ele vai na internet, pega lá, resumo. Pega o resumo dos principais pontos. Mas vai ter a prova depois. A prova ele faz depois do conhecimento do resumo. Eu acho muito que, assim, tem que ter os livros já adotados, né, da escola, mas eles poderiam até ver com os alunos mesmo, sabe? Principalmente os mais velhos, né? O que vocês estão lendo? O que vocês estão gostando? E pode ser esses livros que são só comerciais. Eu dei o caso aqui do Harry Potter mesmo. Não tem nenhum problema, eles vão gostar de trabalhar em cima disso. Eles vão gostar, sabe? Então, eu acho isso muito importante. Eu estimulo muito meu filho, ele tem muito livro. E eu estou sempre falando com a escola, falando com os pais, oferecendo livro para trocar livro. Eu acho que é esse o caminho, sabe? Ótimo. Agora, você escolheu, até, logicamente, mas literatura infantil, o pessoal fala, mas é fácil, é só escrever lá 10... Não, eu acho que é a mais difícil de todas. Você tem que ter escolha de palavras, você tem que ter o roteiro do livro, você tem que ter a parte de ilustrações, você tem que ter, que nem você falou, o tamanho do livro. Ou seja, para mim é o estilo mais difícil de todos. Então, eu também não acho fácil, não. Primeiro, vamos lá, quando passou pela primeira leitura crítica, já veio várias correções. A crítica falou assim para mim, Sol, essa palavra você não pode usar para criança, que eu nem sabia, olha só. Então, isso aqui, esse termo aqui também não dá para usar para criança. Então, todo um trabalho de leitura não é só você escrever, meu filho adorou e publicar. Não é. Tem coisas que você não pode usar para criança. E aí, ilustrador, mesma coisa. Nossa, tem que estar alinhado com o que você quer. Sabe? Não adianta você colocar lá uma ilustração que não tem a ver com o que o autor está imaginando, porque é ele que escreveu a história, ele que sabe o caminho que vai chegar. Tem que conversar muito, né? Você tem que conversar muito com o ilustrador, e troca, e vai e volta. Muito, a gente demorou meses para poder chegar no acordo. Os meus livros têm 42 páginas, cada um deles, são todos mesmo padrão, mesmo ilustrador, então a gente já está bem alinhado hoje em dia. Você está mantendo essa sequência no teu livro. Exatamente. Para quem pegar o livro e falar, isso aqui é continuação. Não é continuação, mas é da série. É isso. Todos eles têm o meu filho e meu enteado, né, Arthur e Miguel. E eles não são continuação, mas são aventuras com esses dois personagens. Então, o ilustrador ele tem que estar alinhado com as histórias. Então, hoje em dia, já no terceiro livro, por exemplo, eu não fiz nenhuma mudança, porque ele já entende tanto o meu texto que não precisa, mas é extremamente importante. Eu já peguei muito livro,
infantil, onde a ilustração, para mim, não tinha nada a ver com aquele texto. E perde o livro, né? E perde o livro. Você começa a ver, você olha a história, é legal, o texto tá bom, mas só a ilustração, ela não chama atenção. Aquela ilustração, fala, meu Deus do céu, que perdeu o livro na ilustração. Outra coisa que tem me magoado muito, tenho visto alguns livros infantis ilustrados com IA. A gente vira crítico, né? Chega uma hora que a gente vira crítico, né? A gente começa a conhecer e vira crítico. Com o IA, sabe? E aí eu falo, meu Deus, nossa, eu acho tão sem graça, tão sem vida, mas enfim, tem muita gente fazendo isso para não pagar ilustrador. Tá fazendo com a inteligência artificial. Então, já que você citou esse tema, eu acho legal a gente pegar essa estrada. E há uma coisa que você vê legal ou um perigo, principalmente, você tem duas crianças em casa que vão ser impactadas por isso. Não adianta você falar, não, vou deixar elas longe. Não tem como, esquece. Elas vão ser impactadas, elas vão usar inteligência artificial de alguma forma. Como é que você vê isso? Como é que você está preparando eles para... Imagina, falar, gente, isso existe, isso pode ser muito bom, mas tem que ter cuidado. Então, o meu enteado, ele já é um adulto, né? Ele tem 20 anos, então, e ele trabalha com marketing digital. Então, ele usa, ele já usa, não tem como fugir. O Arthur não, que é muito pequeno, mas, assim, eu confesso que nesses eventos que eu participo, muitos autores, né, obviamente, ilustradores, defendem que a IA não vai atrapalhar o trabalho, né? Eu discordo. Infelizmente, eu acho que vai acontecer. Eu já usei, assim, para poder até ter ideias, sabe? Eu queria ter ideias sobre um nome, e aí fui lá e usei. Isso é legal, isso é legal. Você tá usando como uma referência, vai. Exatamente, como uma referência. É prático de usar, é rápido de usar. Só que eu sei que muitas pessoas já estão usando para ilustrar, para poder criar texto, para poder... Para escrever livro. Para escrever livro. Escrever livro, exatamente. Então, você sabe que eu estou tendo que ter muito cuidado com isso, né? Autores que eu tenho livro, tal, não sei o que lá, quando você vai ver, o cara não escreveu uma linha. Ele colocou 2 palavras no chat GPT e o chat GPT escreveu o livro para ele. Então, assim, vai atrapalhar. Pode ser, é óbvio, eu acredito muito que o livro ele tem que ter sentimento, tem que ter criatividade, e isso a IA talvez não traga, mas vai ter livros criados por IA e vão ser concorrência, gente, não tem jeito. Então, assim, vai atrapalhar sim. Eu acho que não tem como fugir disso. O que a gente pode fazer é falar sobre isso, é falar cada vez mais, entendeu? É nas escolas, para poder usar de forma correta, para não criar aí uma geração de crianças que não pensam, né? Então é isso, é falar muito sobre isso, as escolas já estão falando sobre isso, mas que é uma ilusão dizer que não vai atrapalhar aí o mercado literário. Vai entrar. Na minha, só ter uma ideia, tudo bem, você pode falar, você está desatualizado. Então mesmo, de vez em quando até acho bom estar um pouco desatualizado, viu? Eu fiquei assim, tem perfis no Instagram de influenciadores assim, com milhões de seguidores. A pessoa não existe. A pessoa é uma inteligência artificial. Ela não é assim. Isso eu ainda não vi, hein? Mesmo? E tem lá, e fica lá falando, dando opinião, não sei das quantas. Essa pessoa não existe, simplesmente. Tem alguém por trás, né, que vai gerando é uma agência de marketing, uma agência de propaganda, de publicidade, não sei, que criou e tá lá dando opinião, tendo seguidores, falando um monte de coisa, e simplesmente essa pessoa não existe. Gente, olha isso. E aí as pessoas acreditam que existe ou elas sabem que... Não, assim, mas que uma delas, eu tô falando assim, parece que uma delas, num post recente, falou, gente, eu não existo, tá? Eu sou inteligência artificial. Falou. E o pessoal fala, que legal, nossa, e continua. Só que esse pessoal influencia, esse pessoal dita regras, depende de uma eleição, sei lá, a gente tá falando de livro infantil, não vamos entrar em eleição aqui. Mas entendeu? Tem coisas sociais que precisa tomar, porque crianças vão olhar e falar, nossa, olha que legal isso aí que tá acontecendo. E de repente é uma coisa que simplesmente não existe. É complicado. Eu com meu filho, por exemplo, ele vê umas coisas na TV, eu tenho que explicar para ele, filho, isso não existe, tá? Porque na cabecinha dele, né, se ninguém falar, ele vai achar que aquilo ali é real. Então, eu estou sempre do lado olhando o conteúdo que ele está assistindo e sempre explicando para ele, ó, isso aí que ele está falando é assim, isso existe, isso não existe. Gente, tem que ter muito cuidado. E tem uma nova ferramenta do Google, eu falo aqui, a gente fala marca aqui, não tem nenhum problema, então, se não falar, alguém vai falar, que está criando filme em inteligência artificial.
Oh, meu o filme inteiro. A pessoa, alguém vai lá, coloca 3, 4 palavras de um roteiro, livro de ficção científica sobre livro, filme, desenho animado com dinossauros. E cria-se o filme inteirinho, mas é filme, não é nem desenho, é filme. Ou seja, de repente, artista acabou já, não precisa mais. Exato, quanto mais você vai lá especificando, né, ele vai modificando aquilo, modificando até ficar do jeito que você quer. Então, assim, é uma ferramenta incrível, mas muito perigosa. Precisa tomar muito cuidado. Agora, vamos voltar a falar dessa duplinha aí, o Arthur e o Miguel. Dinossauros, quer dizer, eu não sei, você colocou eles em mundos reais. Você não colocou eles assim, olha, estão no mundo de Nárnia. Não, você colocou eles em mundos reais, ou seja, tudo bem, épocas que não iam já passadas, situações, mas coisas reais. Eu achei isso muito legal. É uma coisa que as crianças me perguntam, né? Já teve caso, quando eu estou contando história, a criança chega para mim e fala, mas tia, mas os dinossauros não existem, como é que o Arthur viu? Aí que está a pegada, né? Olha só como é que é a imaginação da criança. E eu explico para eles. Você percebeu que no primeiro livro eles acham uma floresta e nessa floresta tem os dinossauros? Aí no segundo livro eles acham uma ilha e nessa ilha tem dinossauros? Quem sabe por aí não exista essa floresta e essa ilha que tem esses dinossauros. A gente não tem como saber, o mundo é muito grande, entendeu? Então eu coloco essa sementinha na cabeça deles. Houve a extinção? Houve, mas todos esses animais que estão aqui no meu livro, eles já existiram e quem sabe não existe aí um lugar onde eles ainda vivam. Reais, isso, eu achei isso muito legal. Você podia ter colocado eles no mundo de unicórnios, no mundo. Não sei, não estou falando que unicórnio não existe, tá, pessoal? Antes que venham me criticar. Mas sei lá, de dragões, unicórnios, golfinhos voadores. Mas não, você colocou eles em situações não reais, mas não ficcionais, vamos dizer assim. Sim, porque todos esses animais existiram mesmo. Existiram, verdade. Eu achei isso muito legal. E uma coisa divertida de contar é que os meus 2 primeiros livros não aparecem os pais, né? E aí uma criança no consultório do psicólogo, que esse psicólogo é um amigo meu, questionou, falou, mas, ô tio, por que não tem os pais? Como é que essas crianças vão para esses lugares sozinhas, né? Aí esse psicólogo me trouxe a questão, falou, Sol, ele me perguntou isso e eu achei muito relevante. Então, no terceiro livro, eu coloquei o pai e a mãe, eu e meu marido, né? Óbvio. Eu coloquei a gente no livro, porque eu achei interessante a criança se preocupar com isso, né? Mas vocês não atrapalham a história dos dois, não, né? Dá licença. Pelo contrário, a gente ajuda. Bom. A gente ajuda na aventura, é super divertido. Então, assim, eu adoro ouvir as crianças e eu peço dicas. Quando eu estou na contação de história, por exemplo, eu sempre pergunto, né? O que vocês acham que tem que acontecer no livro 4, né? Que vai ser o Aventura no Gelo, né? Vai ser ou no Polo Norte ou no Polo... Aventura no Gelo. E eles me dão ideias. Então, assim, eu super escuto, eu crio junto com eles, sabe? Eu boto ali no papel, mas a ideia vem deles. É maravilhoso, cara. Criança, eu acho fascinante. Agora, como que você imagina esse livro? Assim, você já está fazendo, acho que a divulgação do teu livro, você está falando que já tem consultórios em escolas, mas assim, como que você vê esse livro ajudando na questão da educação? Eu acho importante a gente voltar nesse tema. Assim, quem você gostaria de ver esse livro na mão de pais, na mão de educadores, na mão das crianças mesmo? Os livros já estão na escola. Inclusive, esse ano eu fiquei muito feliz que uma escola do Rio de Janeiro me escolheu como autora para fazer o projeto do segundo ano da Feira Literária. E as professoras, principalmente de ciências, né, gostam muito por isso, porque vai falar do mundo pré-histórico. Todos esses animais existem, todas as características que estão aqui são características que foram pesquisadas e tudo mais. No final de todos os livros, tem um glossário ali com todas as informações de peso, altura, alimentação desses animais. Que legal. Então, assim, as escolas usam, né? Já me contaram isso, né? Usam para aulas de ciências mesmo, para falar do mundo pré-histórico. E fora também essa questão, que não é só do entretenimento, mas que foi o que eu falei no início, das crianças ter uma história que as crianças gostem de trabalhar. Então, as crianças do primeiro e segundo ano gostam muito desse tema, de animais, de mundo pré-histórico e tal. Sim. Então, ter um livro leve, que não é só aquele livro ali didático, né, da escola, vai ter um livro leve que elas possam trabalhar
fazer projetos em cima deles. Então, as escolas têm adotado assim bastante. Que bom, que bom, que bom, que bom. Agora, eu quero falar sobre você, Sol. Eu acho que você não vai largar nunca essa duplinha, Arthur e Miguel. Tudo bem que o Miguel já está grande, mas vai ser sempre criança no teu livro. Eles vão continuar. Mas, assim, não te dá vontade de repente, falar assim, olha, eu vou continuar, fazer o 4º, 5º, 18º livro deles, mas você não vai ter alguma coisa fora, vai ser infantil ou não vai ser infantil, vai ser poesia, não sei. Então, me pedem muito para escrever um livro de poemas, porque eu assim, compartilho muitos poemas meus, antigos, alguns recentes, em rede social. E aí sempre falo, só por que você não faz uma coletânea desses poemas e publica um livro, né? Então, eu estou pensando em fazer isso para o próximo ano. E eu estou com um livro também diferente aí, que já está escritíssimo, só que esse eu estou tentando uma editora, porque é um livro que ele vai falar sobre um tema bem sensível, que assim, vai contar um pouco da história real do Arthur e Miguel, sabe? Tá. É um livro infantil, sendo que eu acredito que para depois aí dos 9, 10 anos, ele vai falar sobre transexualidade, porque Miguel é um homem trans. Que legal. E ele vai contar um pouquinho dessa história ali, sendo que de uma forma bem sensível. Ele vai falar mais sobre aceitação, ele não vai usar termos nem nada. E esse livro já está escrito, eu já estou enviando eles para alguma editora, eu quero muito que ele seja publicado. Eu faço autopublicação. Faço autopublicação, mas esse livro eu queria muito publicar como editora, porque eu acho que por ele ser bem sensível, vai ser importante. Talvez a divulgação dele, a abrangência dele. E pro Arthur, como que foi isso pro Arthur? Ele entendeu o Miguel, ele entende, ele sabe, ele fala sobre isso. Como é que é isso? Nossa, não, olha que interessante, não, porque assim, quando eu falei para as mães conhecidas que eu ia publicar esse livro, a maioria, assim, com muito cuidado, é claro, falou para mim assim, eu não vou ler esse livro para o meu filho. Eu falo assim, mas quem disse que eu leio, eu contei para o Arthur, eu leio livros assim para o Arthur. Porque vamos lá, eles têm 6 anos de idade. Eles não conseguem entender. Só que existem muitas famílias que, com crianças nessa idade, já levam essa questão para casa. O meu livro é para essa família. Você não precisa chegar e trazer um livro desse para uma criança de 6 anos e explicar sobre isso. Né? Toma, leia aí. Exato, a não ser que ela traga a questão. Mas para uma criança já de 10, é interessante, porque ela já está começando a entender, ela já entende o que é gênero, o que é menino, o que é menina, ela já entende. Entendeu? Então, aí seria interessante. Mas quando as mães falaram isso, Sol, mas eu acho que eu não vou... Eu falei, mas eu não quero. O meu livro, a ideia do meu livro é para ajudar famílias que já têm essa questão dentro de casa, porque acontece. Eu sei que quando o Miguel contou para a gente, eu fui estudar muito sobre o tema. Então, assim, crianças de 5 anos de idade já trouxeram essa questão para casa. Então, meu livro é para ajudar essas famílias. Sabe? Então, o que vai falar nesse livro? Ele vai contar no dia que eu cheguei e falei para o Arthur, ele tinha 3 anos, e cheguei e falei simplesmente assim, filho, você sabe o que está escrito aqui no braço da mamãe? Eu fiz uma tatuagem com o nome do Miguel, né? E com o nome do Arthur. Aí ele falou, Arthur. Eu falei assim, aqui do outro lado, o que está escrito? Aí ele falou assim, não sei. Aí eu falei assim, está escrito Miguel. Você sabe quem é Miguel? Aí ele, não. Falei, então, a partir de hoje, a sua irmã vai ser seu irmão. E você vai chamar ele de Miguel. Foi só isso que eu falei. Eu não falei mais nada. Ele tinha 3 anos. Ele deve ter feito aquela carinha de... tá bom. Eu não podia falar mais. As pessoas ficam achando que eu tenho conversas com meu filho. Sim, explicou para ele o processo cirúrgico, sei lá. Não, eu não tenho como fazer isso. Então, foi só isso que eu falei. Engraçado que eu demorei 1 mês para acostumar com o nome do Miguel. Ele não, ele no mesmo dia, ele errava um pouquinho, mas já começou a chamar pelo nome correto. Depois disso, Sérgio, eu nunca mais falei nada. Então, se perguntar hoje, Arthur está com 6 para 7. Se ele lembra ou se ele sabe que o irmão nasceu menina, ele não vai saber. Não. Quando chegar a hora de falar, e se chegar a hora de falar, se o Miguel quiser falar, ele vai falar. Na cabeça dele hoje, de 6, 7 anos, ele tem um irmão e o nome do irmão é Miguel. Não precisa. E tá no livro com ele, tá vivendo as aventuras dos dinossauros com ele e tá tudo certo. E se eu pego uma foto do Miguel, criança, de cabelo comprido, vestido, o Arthur olha e fala, é o Miguel. Ele nem lembra. Show isso.
Entendeu? Então, assim, é isso que eu quero mostrar no meu livro, que a Ah, criança não tem preconceito nenhum. O não preconceito tem. é todo do adulto. É colocado na criança, né? Ele é embutido Isso. na criança aos pouquinhos, tal, e quando você vai ver, tá uma coisa horrível. E exatamente. Então, assim, meu livro é sobre sensibilidade, sobre aceitação, sobre mostrar que a criança ela não precisa de muitas explicações, entendeu? É sobre isso. Eu vou contar essa história e vai ajudar as famílias que precisam. Não é para todo mundo esse livro, sabe? Eu tenho isso Tá? bem claro na minha cabeça. Pode ser até que eu perca algum público. Pode ser, porque as pessoas são preconceituosas. É, Mas tem eu isso. quero deixar claro que esse livro é para quem precisa, não é para todo mundo. Ah, show de bola, Sol. Maravilha, maravilha. Bem, então a única coisa que eu falo é o seguinte: você tem volta garantida aqui no Café Cultural quando lançar seja seu livro de poemas, seja esse livro, eu quero você de volta aqui, ou seja, o Pode quarto deixar. livro das autoras do Arthur e Miguel. Agora, olha só, o tempo aí, o tempo voa, meu Deus do céu. Aonde que a gente encontra as aventuras de Arthur e Miguel, o primeiro, o segundo, o terceiro? Meu site, tá? Só Oliveira Escritura. Só Tá, acessar lá, escreve lá no Google, só Oliveira Escritura, vai abrir meu site. Tá na Amazon também, só que na Amazon ainda não está o terceiro, então tem 1 e o 2 na Amazon. tá. E se quiser autografado, fala comigo diretamente lá no meu Instagram, Ah, tá? Que aí mas eu quero com o autógrafo do Arthur e do Miguel também. Eu pode, quero com certeza. autógrafos totais. Você sabe que Autógrafos nunca ninguém pediu? Não! Nunca, não, Gente, a coisa mais legal do mundo. Coisa mais legal do mundo. nunca ninguém pediu. Imagina, eu tenho um livro autografado pelos protagonistas. Nossa, eu vou começar a fazer isso. Nunca ninguém pediu. Que engraçado, né? Mas enfim, Pode, é uma boa. pode. Posso mandar aqui um recadinho do Arthur e Miguel nos livros. Vou fazer. Claro, claro, claro. Então, só repete o teu site. Você tem Instagram também, como faz para as pessoas te encontrarem? Ó, todas as redes são iguais. Tanto, ó, tem o YouTube também que tem contação de história lá. É sempre Legal. só Oliveira Escritora. Bem, bem fácil. Colocou só Oliveira Escritora, é o meu Instagram, é o meu site e é o meu YouTube. Claro, eu já estou Bem seguindo aqui. facinho. Nossa, que foto diferente tua no teu Insta. Legal. É Então, profissional. show de bola, show de bola, show de bola. Sol, parabéns acima de tudo, parabéns pela iniciativa de contar as histórias pro Arthur, parabéns pelos livros, parabéns pela tua energia. Eu acho que a gente sempre gosta muito aqui de autores que gostam de fazer o que fazem. Você é indubitavelmente o que você gosta desse processo todo, que você está feliz com isso. Menina, continua aí. Assim que tiver coisa nova, volta aqui pro Café Cultural, por favor. Deixa comigo, vai ser um prazer. Valeu, obrigado. E para vocês que assistiram mais essa edição aqui do Café Cultural, meu grande abraço. A gente volta logo, logo com mais um bate-papo tão gostoso como fez com a Sol. Tchau, menina. Até mais. Tchau, um abraço.